Eterno Deus que estás nos céus, nós nos prostramos diante de Ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para invocar a Tua presença entre nós ao abrirmos a Tua palavra. Que assim como a chuva cai lá fora, que o Senhor venha fazer chover justiça sobre nós. E que ao contemplarmos Cristo na palavra dos profetas, possamos ser transformados à imagem e semelhança dele. Obrigado porque mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor sabia que aqui estaremos nesse dia, reunidos para conhecer mais o teu plano de salvação e de redenção para vidas. E não queremos abrir a tua palavra sem suplicar a presença do Espírito Santo conosco, para que Ele nos conduza em toda a verdade, para que abra os olhos do nosso entendimento e possamos ver as maravilhas da tua lei. É o que pedimos nessa noite e pedimos que o Senhor esteja com aqueles que ainda estão a caminho, que teu Espírito se mova e traga-os para dar a tua palavra. Pedimos também pelo equipamento de gravação, para que outros no futuro também possam, através da internet, estudar essas grandes verdades que o Senhor revelou para esse tempo. Rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O objetivo dessa série de estudos é nós estudarmos sobre o livro de Apocalipse. Em especial, um assunto que tem gerado controvérsia e polêmica, e eu acredito que é um assunto muito pertinente para os nossos dias. E esse assunto são as 7 trombetas. Nós vamos estar olhando as 7 trombetas nos próximos 3 dias. Hoje à noite, amanhã à noite e sábado pela manhã, 2 vezes e à tarde mais uma vez, para tentar entender as 7 trombetas no livro de Apocalipse. Eu sinto que é um assunto que não é tratado na igreja, nunca vi nenhum material em português referente ao assunto. O que tem de material, na minha opinião, é totalmente fora do que a Bíblia ensina. São especulações e teorias humanas que não existe fundamento bíblico. E o nosso objetivo é colocar isso em forma de áudio e vídeo para que outras pessoas possam se beneficiar desse estudo. Eu queria convidar que vocês abrissem a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 8, para nós começarmos o estudo. Vejam o que a Bíblia diz no verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. A primeira coisa que nós temos que nos perguntar é qual é a importância de nós estudarmos esse assunto. E eu queria perguntar para vocês quantos aqui já estudaram as trombetas. Eu sei que esse é um grupo muito seleto, mas eu tenho certeza que você sabe disso, que a maioria de nós nunca estudou sobre as trombetas. Mesmo dentro da igreja, há muito pouco estudo sobre essa parte do livro de Apocalipse. E eu pergunto para vocês qual é a importância desse assunto. Por que nós estamos aqui hoje? Qual é a importância de nós estudarmos isso? Por que nós estamos numa noite de chuva reunidos aqui para estudar sobre esse assunto? Muitas vezes a gente não sabe qual é a importância. E eu queria mostrar para vocês algumas coisas interessantes para nós entendermos a real importância de nós realmente compreendermos esse assunto. Nós sabemos que o Espírito de Profecia nos disse que
através do estudo de Apocalipse e Daniel, um grande reavivamento aconteceria na nossa vida. Se nós entendermos esses dois livros, um reavivamento da verdadeira piedade aconteceria nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos investindo esse tempo aqui hoje. Mas veja o que a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Veja só começando no verso 10. Aqui diz que João escrevendo: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de... Está todo mundo lá? Como de o quê? Trombeta. De quem era essa voz como trombeta? Veja no verso 11. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Quem é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro? E como que é a voz de Jesus? Como de trombeta. Então a gente pode dizer que a voz de Cristo é como uma voz de trombeta. Então a trombeta, nós poderíamos colocar aqui que ela representa a voz de Cristo. A voz de Cristo. Vejam outro testemunho no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Veja só no verso 16. E aconteceu que ao terceiro dia ao amanhecer houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um som de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Então o que você acha que era esse som de buzina nesse episódio do Monte Sinai? O que a Bíblia diz aqui? Era a voz de Deus. A voz de Deus era como buzina. Mas o que é uma buzina? Veja em Oséias. Oséias, capítulo 5. Oséias, capítulo 5. Oséias 5, verso 8. Alguém lê para nós, bem alto. Tocai a corneta em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven. Depois de ti, o robe planeta. Muito bem. Quem que tem a Almeida Corrigida Fiel aí? Pode ler esse verso para nós. Oséias 5, 8. A tua é? A minha diz: tocai a buzina. Tocai a buzina em Gibeá, e a trombeta em Ramá. A trombeta. Então o importante aqui nós vemos que buzina, trombeta e corneta é a mesma coisa. Então a voz de Deus é como voz de quê? Voz de Deus, como trombeta. Na verdade, quem que desceu no Monte Sinai para falar com Moisés? Mas foi dito que o próprio Cristo foi lá. Então a voz de Deus, a voz de Cristo, é como a voz de trombeta. Voltem comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1. E vamos ver que mais que a trombeta, ou que outras características nós podemos conectar com a trombeta. Ou em outras palavras, ao estudarmos as trombetas, para onde que a trombeta nos leva? Nós sabemos que é a voz de Cristo, a voz de Deus, mas o que mais? Veja no livro de Apocalipse, capítulo 1.
Continuando no verso 11. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vê, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso e Esmirna, e Pérgamo, Tiatira, e Sardes, e Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Então tentem se colocar nos pés de João. Ele vê uma voz de trombeta atrás dele. E quando ele vira, a voz de Cristo, voz do Alfa e do Ômega, ele vira e o que ele vê? 7 castiçais de ouro. Aonde você acha que ele estava quando ele veio? Ele estava no santuário. Então a trombeta, ao nós estudarmos a trombeta, ela nos leva também ao santuário. Ao nós escutarmos a voz de Cristo, que é como a voz de trombeta, nós somos levados ao santuário. Mas o que mais que nós lemos ali? Ela nos leva também às igrejas. No caso, a mensagem das 7 igrejas. No livro de Apocalipse. Olhe no verso... Por uma questão de tempo, olhe no verso 16. A mesma visão, a mesma cena. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O que mais João viu aqui? O que saía da boca de Cristo? Uma espada de 2 fios, de 2 gumes. O que representa essa espada de 2 fios? Veja comigo o livro de Tiago. Não Tiago, Hebreus. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A gente pode parar ali. Então, a voz da trombeta, a voz de Cristo nos leva a contemplar o santuário, nos leva a contemplar as igrejas, a mensagem das igrejas, e nos leva também a Bíblia. Palavra de Deus. Que mais? Que mais que nós podemos ver? Olhem comigo no livro de Jeremias. E a razão que eu estou tomando tempo para mostrar isso é porque existem muitas pessoas que não veem a importância de estudar certos assuntos na Bíblia, como as trombetas. Inclusive, há um tempo atrás, nós tivemos um visitante na nossa igreja, lá nos Estados Unidos, e no final do culto ele olhou para os diagramas e disse: qual que é a importância disso aqui? Isso já está tudo no passado. Por que vocês continuam estudando essas coisas que estão no passado? Qual a importância de estudar o passado? Será que existe importância de estudar o passado? Se Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Conhecendo o passado, nós conhecemos também o quê? O presente e o futuro. Então, veja o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 6. Assim diz o Senhor, verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos os caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaríamos nele. Também impus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta, mas dizem: não escutaremos. Então, qual é o desejo de Deus ao soar a trombeta, ao atalaia soar a trombeta?
Para onde que a trombeta deve nos levar? De acordo com esse verso. E agora eu pergunto para vocês, qual a importância de estudar as trombetas? É importante? Se é a voz de Cristo, a voz de Deus, se nos leva ao santuário, se nos leva às mensagens das igrejas, se nos leva à palavra de Deus, se nos leva às veredas antigas. Já começa a ficar mais importante agora. Agora, a segunda pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte. O que significa a trombeta? O que representa a trombeta na Bíblia? Exatamente. Uma das aplicações da trombeta na Bíblia era um alarme de guerra. Mas era a única aplicação? Não. Festas religiosas também, as solenes, as assembleias solenes. Mas era a única? Então, vejam que existem várias razões pelas quais as trombetas eram soadas. Abram comigo no livro de Números, capítulo 10. E veja só o que a Bíblia diz. Números 10, capítulo 10, verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que a trombeta servia para a convocação, para convocar a congregação. Verso 3. Quando tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados ao lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul. Retinindo as tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação as tocareis, mas sem retinir. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então vejam que existem várias razões, de acordo com esse texto, pelas quais as trombetas eram soadas. A pergunta é de como que nós definimos qual é a razão pela qual as trombetas em Apocalipse são tocadas. E a resposta é simples, pelo contexto. Porque veja só o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 4. Jeremias 4, verso 19. Veja só. A Bíblia diz: entranhas minhas, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Então veja que uma outra razão da trombeta soar é quando o povo ia para a guerra, mas também quando o inimigo estava vindo para atacar a cidade. Pergunta:
Quem era responsável por tocar a trombeta? Quem eram os responsáveis por tocar as trombetas? Os atalaias. De acordo com Números 10, os sacerdotes, os ministros, eles eram responsáveis por tocar as trombetas. Veja comigo no livro de Isaías 58. Isaías 58, verso 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Quem que está tocando a trombeta aqui? O profeta, o ministro, o atalaia, o servo de Deus. Mas qual é a razão que ele está tocando a trombeta? Uma advertência contra o quê? Contra o pecado. Agora isso é muito importante, porque a razão de nós estudarmos Apocalipse e Daniel, as 7 trombetas, é porque através do estudo, número 1, o nosso pecado tem que ser advertido, ou a mensagem tem que abrir os nossos olhos para os nossos pecados. Se essa obra não é cumprida, de nada serve. Porque existe uma razão moral, o que eu quero dizer, existe uma razão moral no estudo das trombetas. E a razão moral é anunciar ao povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mas veja o que Ezequiel 33 nos diz. Ezequiel 33, verso 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem de seus termos, e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir, que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque é nossa responsabilidade soar a trombeta. Existe um propósito moral ao tocarmos a trombeta, e é que levar o povo ao arrependimento. Mas no momento em que o atalaia toca a trombeta, a decisão já não é... A responsabilidade já não está em mim, mas está em vós. Agora, se eu não toco a trombeta e alguém de vocês vem a perecer por não ter ouvido a trombeta, o sangue vai ser cobrado do atalaia. Agora, cada um de nós, amigos, nós somos atalaias também. Na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho. Cada um de nós que possuímos essa luz, nós temos uma responsabilidade. E o que Deus quer nos dizer nessa noite é que, se você não está tocando a trombeta, o sangue de muitas pessoas vai cair nas suas vestes.
Eu me lembro de uma visão que Ellen White teve, onde muitas pessoas que um dia guardaram o sábado vão olhar para suas vestes e vão ver todas sujas de sangue. E eu não quero ser uma dessas pessoas. E eu acredito que você também não. Como atalaias nós temos um papel, mas como ouvintes também nós temos um papel. E a Bíblia diz, hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de nós nos arrependermos e mudarmos a nossa vida. Então existem muitos princípios morais e práticos no estudo das trombetas. Então não deixe ninguém dizer para você que não é importante o estudo das trombetas, que é só um detalhe, que é só uma parte escatológica da Bíblia. Não. Existe parte prática, de evangelho prático, de estilo de vida, que nós temos que entender. Abram comigo no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14. Veja o que a Bíblia diz no verso 8. Porque se a trombeta der um sonido certo, incerto, quem se preparará para a batalha? Então aqui está a importância de nós darmos à trombeta um sonido certo. Por quê? Porque existem vários sonidos. Diferentes sonidos para diferentes situações. Mas nós temos que dar o sonido certo às trombetas. E aí vem a importância de nós entendermos as 7 trombetas no livro de Apocalipse da forma correta. Nós temos que entender as trombetas na forma correta. E nós temos que soar a trombeta na forma correta. E qual é a forma correta? Bom, vamos começar o nosso estudo então, a lançar um fundamento sobre as 7 trombetas. Voltem comigo no livro de Apocalipse, capítulo 8. Veja no verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, a pergunta é, aonde que João vê os 7 anjos com as 7 trombetas? Em que lugar que eles se encontram? Existem algumas pistas aqui no verso que nos ajudam a identificar o momento histórico em que eles tocam. Nós vemos o santuário, nós vemos elementos do santuário aqui. Onde que nós vemos os elementos? O incensário. O que mais? O altar de incenso. O trono de Deus. Então nós temos a visão que João tem é Cristo no santuário. Mas em que compartimento do santuário? Quantos compartimentos nós temos? 3 compartimentos. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Em que compartimento desses 3 nós encontramos o trono de Deus, nós encontramos o incensário e o altar de incenso? No pátio, no santo ou no santíssimo? Ok. É verdade, porque
trono de Deus ele está no propiciatório do lugar santíssimo, mas lembrem que no lugar santo também há o trono de Deus, porque o trono de Deus ele é móvel. Então você tem o trono de Deus sendo representado no lugar santo, com a mesa de pães, você tem 2 pilhas de pães, ali você representa o trono de Deus também, é uma representação do trono de Deus. Mas o trono de Deus ele é móvel, e no lugar santíssimo nós temos também o trono de Deus. Mas João, ele vê o altar de incenso que está no lugar santo. E ele vê o incensário, que era um incensário de ouro, que somente uma vez por ano é que o sumo sacerdote pegava esse incensário e entrava no lugar santíssimo. Mas o lugar dele era no lugar santo. Então aqui nós vemos os anjos com as trombetas. Em que compartimento do santuário? Por que isso é importante? Por que vocês acham que isso é importante? Muito bem. A Bíblia diz em Salmo 77:13, o teu caminho, ó Deus, está onde? No santuário. Pelo santuário, nós conseguimos determinar o período histórico em que as trombetas estão tocando. Isso é muito importante, por quê? Porque existe muitos de nós hoje jogando as trombetas para o futuro, aplicando as trombetas depois do decreto dominical, depois do fechamento da porta da graça, futuro, quando na verdade a Bíblia nos diz que elas começam a ser tocadas, Jesus estava no lugar santo. E qual é a data mais... A data... Como que eu vou falar isso? Não mais provável, mas... A data mais... mas não mais antiga também. Mas qual que seria o... Hã? Qual que seria o marco inicial mais provável ou possível? Vamos colocar assim, está me faltando as palavras, mas nós sabemos que Cristo, ele foi crucificado no pátio, certo? Onde você tem o altar de sacrifício, oferta de sacrifício. Para ele entrar no lugar santo, qual que é a data mais recente que ele poderia estar entrando no lugar santo? Quando na ascensão, certo? Vamos colocar 31 depois de Cristo. A data mais recente, não recente, meu Deus, me ajudem. Não é provável também que eu quero dizer. The earliest date. The earliest. Ah, viu como é difícil? The earliest date. Não. Não. Vamos dizer assim, a primeira data possível. A primeira data possível para que Cristo começasse o seu ministério no lugar santo seria depois que ele ascendeu ao céu. Ok? E no lugar santo nós temos essas mobílias que nós acabamos de ler aqui. Ok? Então vamos dizer assim, a primeira trombeta, a data mais cedo que poderia estar tocando seria 31. Não que esteja tocando aqui, mas o que eu quero dizer é que seria a data mais cedo. Ok? E a sétima e a última? Bom, nós vamos chegar lá na última. Nós vamos chegar lá para ver quando que a sétima trombeta começou a tocar. O problema que nós encontramos, a confusão, ela vem, e eu vou mostrar para vocês a confusão. Notem no capítulo 8 de novo. Todas as trombetas, nós vamos chegar lá. Nós vamos ver se todas as trombetas são no lugar santo, ou não. Mas a confusão, ela está aqui no capítulo 8, verso 1. Notem o seguinte.
E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, e os 7 anjos que estavam diante de Deus foram lhe dadas as 7 trombetas. Então, é na abertura do 7º selo em que aos anjos são dados 7 trombetas. Vocês pegaram isso? É na abertura do 7º selo que os anjos têm as trombetas para tocar. Qual que é o problema? O problema é que quando você vai ver o 6º selo, notem, vamos dar uma olhada no 6º selo, Apocalipse capítulo 6. E aqui está a razão que eu entendo que muita gente aplica para o futuro as trombetas. Porque o 6º selo, no 6º selo nós temos, vejam, leiam comigo aqui, Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E Apocalipse 6, verso 12. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então, que história é essa que está descrita no 6º selo? Onde nós vemos um grande terremoto, o sol e a lua se tornando negro em sangue, as estrelas caindo do céu. Que história é essa? 1755, terremoto, o grande terremoto de Lisboa. Esse terremoto ele foi tão grande, tão poderoso, que o epicentro foi na Europa, mas o impacto foi sentido nas Américas, na África, partes da Índia e na Groenlândia. Essa foi a magnitude desse tremor. De acordo com o grande conflito, até então tinha sido o maior terremoto registrado na história. A ponto de os montes na Europa terem sido abertos ao meio, e há testemunhos de pessoas que viram fogo e fumaça saindo de dentro das montanhas. Já pensou uma coisa dessa? Tremendo. Gerou um tsunami que varreu Lisboa e a Espanha, que até hoje você encontra sedimentos marinhos nos porões e nos subsolos da cidade. Tremendo. Depois nós temos a lua e o sol se enegrecendo como sangue. 1780, e depois nós temos em 1833 as estrelas, a maior chuva de estrelas registrada na história. As testemunhas conseguiam ler jornais à meia-noite no céu dos Estados Unidos, de tão claro que a noite estava. E não havia lua. Era algo assim tremendo. Então nós temos aqui a história milerita descrita no 6º selo. Certo? Certo? Mas o que você vê no verso 14? Parte do 6º selo, ou a continuação do 6º selo. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares, e os reis da terra, e os grandes e ricos, e tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Agora, que história é essa? Esses eventos aconteceram na época dos mileritas ou estão reservados para o futuro? Então veja que o 6º selo é uma combinação da história milerita com a nossa história. Vocês conseguem perceber isso no verso? O 6º selo é exatamente o que a parábola das 10 virgens faz. Ela combina a história milerita com a nossa história. Assim como foi cumprido ao pé da letra, ela irá se repetir nos últimos dias. Então nós temos uma combinação dessas duas histórias. E nós sabemos que a história milerita está se repetindo hoje. Nós temos estudado isso. Então quando o 7º selo é aberto, qual que é a tendência nossa? A tendência é você olhar para o futuro. Você buscar eventos
para o futuro ao nosso tempo. Talvez depois do fechamento da porta da graça. E uma outra razão que há uma confusão é que a linguagem das trombetas é muito semelhante à linguagem das pragas. Você compara depois na sua casa a linguagem das trombetas, das 7 trombetas, e a linguagem das 7 pragas. Você vai ver que é muito semelhante. Então muitas pessoas jogam no futuro, aplicam no futuro. Mas aí você vai encontrar uma série de problemas. Um deles é que 2 trombetas você tem uma profecia de tempo conectada com as trombetas. A 5ª e a 6ª trombeta estão conectadas com um tempo profético. E de acordo com a inspiração, depois de 22 de outubro de 1844, não há mais profecia de tempo profético. Ou seja, você não consegue marcar, baseado na Bíblia, datas futuras baseado em tempo profético. E se colocar no futuro também protege tudo, porque uma das trombetas da profecia foi que o fosse. Ah, sim. Exatamente. Você rejeita toda aquela história, né? Mas por que eles fazem isso? Bom, porque eles não compreendem as trombetas. Porque se eles realmente ouvissem a voz de Cristo e a voz de Deus, a trombeta levaria-os ao santuário, a mensagem das igrejas, a Bíblia e as veredas antigas, onde você tem o bom caminho, onde você tem os fundamentos da fé do Adventismo. Então essa é a razão. Existe muito mais que a gente poderia estar explorando aqui, mas por uma questão de tempo nós vamos passar. E eu queria perguntar para vocês, se a primeira data possível para as trombetas soarem é 31 depois de Cristo, quando que soou a última trombeta? Será que nós temos essa informação na Bíblia? Abram comigo no livro de Apocalipse, capítulo 11. Verso 15. No verso 15 tem um subtítulo. Muitas Bíblias têm um subtítulo. O que diz o seu subtítulo? A 7ª trombeta. Certo? E a Bíblia diz no verso 15: o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, verso 15. Apocalipse 11, 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes salários. Então veja, quando o 7º anjo toca a trombeta, algumas coisas acontecem. A primeira coisa, ou aqui de acordo com o verso, a última coisa que nós vemos é o santuário se abrindo. E o que nós vemos dentro do santuário? A Arca da Aliança. E em que compartimento você tem a Arca da Aliança? No lugar santíssimo. Então aqui nós vemos uma mudança do lugar santo para o lugar santíssimo. Uma outra informação que o verso nos dá é que começa o tempo dos mortos a serem julgados, ou seja, o julgamento dos mortos começa. Nessa mesma época que a 7ª trombeta começa a soar. Então, primeiro nós temos João vê a Arca da Aliança no lugar santíssimo, o julgamento dos mortos começa a tocar, e uma outra coisa importante é que Cristo recebe o seu reino. Veja,
Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Pergunta, quando que Cristo recebe o seu reino? Quando que Cristo recebe o seu reino? Por isso que muitas pessoas se confundem com relação às trombetas, porque muitos, corretamente ou parcialmente correto, pensam que Cristo receberá o reino quando ele voltar pela segunda vez. Mas a Bíblia nos ensina ao contrário. Quando você vai em Daniel 7, você vê que existe uma época específica que Deus Pai dá o reino a Cristo. Daniel capítulo 7. Veja no verso 9. Daniel 7, verso 9. E continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, e cabelo de sua cabeça como pura lã. Seu trono era de chamas de fogo, e suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o quê? O juízo, e abriram-se os livros. Lembram o que Apocalipse 11 diz? O tempo de julgar os mortos. Aqui nós temos um juízo acontecendo. Os livros são abertos. Ok? Veja no verso 11. Na verdade, por uma questão de tempo, veja o verso 13. Eu estava olhando as minhas visões da noite. Eis que vinha um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Quem é o ancião de dias? Deus Pai. Quem é esse que é como o filho do homem? Cristo. E o que foi dado a ele? O reino. Quando? Quando o juiz se assenta e os livros são abertos. Quando João vê a Arca da Aliança e os mortos começam a ser julgados. E nós sabemos, como adventistas, que quando que aconteceu isso? 1844. No dia 22 de outubro, ao 7º mês, aos 10 dias do 7º mês, começa o dia da purificação do santuário, o juízo investigativo. Então, quando que a 7ª trombeta começa a tocar? Muito bem. Bom, tá fácil agora determinar, não tá? Se a 7ª trombeta começa a tocar aqui, todas as outras 6 elas têm que estar entre 31 e 1844. Ou seja, se alguém ensinar que as 7 trombetas começam a tocar depois dessa data aqui, você já sabe que alguma coisa está errada. Porque a 7ª trombeta começa a tocar aqui dia 22 de outubro. Se a 7ª trombeta começa a tocar aqui, a lógica é que todas as outras elas têm que estar tocando nesse período aqui. A última pergunta da noite é: se você olha as 7 trombetas e você lê as 7 trombetas, você vai ver que ela não é uma convocação solene, ela não é para congregar a assembleia, mas ela é um alarido de guerra. São mensagens e julgamentos e juízos relacionados à guerra e destruição. Esse é o contexto. E a pergunta é: contra quem que as trombetas soaram durante esse período?
Muito fácil. Muito fácil. O que a gente tem que se perguntar é: qual era o grande império que vivia ou que reinava durante esse tempo? E aí você vai em Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. E qual que é a resposta? O Império Romano. Ou seja, as trombetas foram instrumentos que Deus usou para trazer Roma ao seu fim. Para trazer juízo, castigo sobre o Império Romano. Por quê? Por que que Roma teve que sofrer essa punição? Fala comigo. Por quê? Existe um princípio na Bíblia, em Apocalipse 13, abre lá. Apocalipse capítulo 13. Veja o que a Bíblia diz no verso 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e fé dos santos. Que princípio é esse? O bom português diz: aquilo que você planta, você colhe. A Bíblia diz: se você leva cativeiro, aquilo ali vai voltar contra você e você vai acabar indo cativeiro. O oprimido vai se tornar um opressor. São todos esses dizeres, é um princípio bíblico. Roma, por anos e anos, levou em cativeiro o povo de Deus. Mas eles fizeram algo que nenhum outro império fez. E foi por isso que as trombetas foram reservadas para Roma, e não para Babilônia, e não para Medo-Pérsia, e não para Grécia. Mas Roma fez algo que nenhum outro império fez. Algo terrível. Algo que ninguém conseguiu superar ainda. Exatamente. Foi o Império Romano, a combinação do Império Romano com a igreja, os judeus. Na união da igreja e do Estado, eles crucificaram o Filho de Deus. Eles levaram Cristo a cativeiro. E agora é a vez deles pagarem o troco. Esse anjo que você vê no lugar santo com o incensário não é nenhum outro personagem que o próprio Cristo lá no santuário. E nós não temos tempo, eu gostaria que a gente tivesse mais tempo para quebrar mais o verso, mas você vê Cristo enchendo de brasas o incensário em Apocalipse 8. E chega um momento que ele enche de brasas o incensário e ele joga o incensário na terra. Não o incensário, mas o que está dentro do incensário, ele derrama sobre a terra. E aqui está um outro problema, porque quando o sumo sacerdote jogava o incensário no chão, significava que o juízo estava encerrado. Que a purificação estava sendo concluída. E aqui está o problema, porque muitos interpretam que Cristo jogou o incensário no chão. E o templo se encheu de fumaça e a porta da graça se fechou. Agora, a pergunta é, se a porta da graça se fechou, qual que é a razão das trombetas? Se é um alarido de guerra? Se é um aviso que a destruição está vindo? Qual é o sentido de Deus avisar, alertar o povo de levantar atalaias e profetas e alertar o povo
da destruição se a porta da graça já está fechada? Então veja que o sumo sacerdote não joga o incensário no chão, ele joga o que está dentro do incensário na terra. E o que está dentro do incensário? Brasas vivas. Temos nós algum evento histórico entre essa data, onde nós vemos brasas vivas caindo do céu, vou repetir a pergunta. Temos algum registro na história, durante esse período aqui, de pessoas que estavam reunidas como nós, num cenáculo, estudando a Bíblia, confessando seus pecados, orando a Deus, e de repente houve um grande tumulto e eles viram brasas, línguas de fogo descendo do céu? Pentecostes. Então veja, quando o sétimo selo é aberto, Deus não está nos levando para o futuro, mas Ele está nos levando de volta ao passado. Eu vou repetir novamente. No sexto selo, nós temos o terremoto de Lisboa, o Sol e a Lua como sangue e a queda das estrelas em 1833, a história milerita. E aí nós temos o céu se enrolando como um pergaminho e os homens desejando as rochas caírem sobre eles. Isso nos aponta a segunda vinda de Cristo. É uma combinação das duas histórias. Quando Cristo abre o sétimo selo, ao invés do sétimo selo nos levar ao futuro, nos remete ao passado. E começa a repetir a história novamente. Temos nós visto esse padrão em algum outro lugar na Bíblia? Aonde? O livro de Daniel. A Bíblia diz que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são o mesmo livro. E aqui nós temos o padrão. Daniel 2, o homem de metal, a história dos reinos, é a mesma história que Daniel 7, só que com mais detalhes. Então quando Daniel tem a visão no capítulo 7, não está levando ao futuro, mas está repetindo a visão, dando mais detalhes. No capítulo 8 é uma repetição novamente, uma expansão de detalhes. No capítulo 11 é a mesma coisa. Esse é o princípio. Repetir e expandir. Repetir e expandir. Quando o sétimo selo é aberto, Deus nos leva de volta ao passado, nos leva de volta à semana pascal onde ele foi sacrificado. Nós não temos tempo, mas esse silêncio no céu que há, você olha, você estuda e você vê que esse silêncio representa o Espírito de Deus sendo retirado da presença de Cristo e os pecados do mundo inteiro caindo sobre ele. A angústia que ele passou no Getsemane. A senhora White fala que Deus se retirou completamente de Cristo para que ele pudesse sofrer por cada um de nós. Exatamente, ele foi moído pelas nossas transgressões. Agora, aí existe um outro problema. O Ryan Smith, ele faz uma aplicação de que esses 30 meia hora, esses 30 minutos de silêncio é o tempo em que Cristo levaria do céu até essa terra. Não. De fato, a senhora White fala que a nossa viagem da terra até o céu levará 7 dias. Mas ela nunca diz que Cristo levaria 7 dias para nos... Porque meia hora são 30 minutos. E quando você faz o princípio de ano, você tem 7 dias e meio. Ok? Mas, no meu entendimento, esse silêncio no céu, ele se deu quando Cristo foi crucificado. A última semana, aqueles 7 dias e pouco, onde ele foi julgado, condenado, crucificado. E o que nós temos depois disso? Pentecostes. Logo em seguida, 50 dias depois da Páscoa,
da cruz, nós temos Pentecostes. E aí nós temos o sumo sacerdote lançando essas brasas na terra. E aí então os anjos começam a se preparar para soar as trombetas. Agora, para encerrar, eu queria que a gente tivesse mais tempo para fazer um estudo minucioso mostrando essa parte. Mas eu queria encerrar perguntando: você lembra, em algum momento na história, onde nós vemos essa representação aqui no Antigo Testamento? Porque se nós pudéssemos encontrar algo exatamente assim no Antigo Testamento, isso estabeleceria de uma vez por todas o entendimento das 7 trombetas. Temos nós 7 trombetas. Bom, nós sabemos que nós temos no livro de Apocalipse 7 trombetas, mas será que nós temos 7 trombetas no Antigo Testamento também? Porque se nós pudéssemos encontrar 7 trombetas no Antigo Testamento, nós poderíamos saber que elas representam as 7 trombetas no Novo Testamento. O que você disse? Jericó. Abra comigo o livro de Josué, capítulo 6. Eu sabia que vocês sabiam. Eu estava dando um tempinho mais para vocês lembrarem da história de Jericó. Josué, capítulo 6. Veja o que a Bíblia diz aqui no verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e os seus reis e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas ou trombetas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz do seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então, o que nós vemos aqui? Os sacerdotes, os ministros, os atalaias de Deus, os filhos de Levi, levando 7 trombetas. E no último dia, ao 7º dia, eles teriam que rodear a cidade 7 vezes e tocar as trombetas para que a cidade fosse destruída, ou os muros da cidade caíssem. A minha pergunta é: por que 7 vezes? Por que na 7ª vez é que eles tocariam a trombeta? A 7ª trombeta. E por que, ou em outras palavras, o que destruiu a cidade? O que fez cair os muros? Na 7ª vez eles teriam que tocar a 7ª trombeta. E a cidade, os muros cairiam, certo? Veja lá, exatamente. Veja o que acontece no verso 13. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e voltaram para o arraial. Assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia,
madrugaram ao subir a alva, e na mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, então na 7ª trombeta, na 7ª buzina, notem o que acontece. As buzinas, disse Josué ao povo, gritai porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. E nós sabemos o resto da história. A cidade foi destruída, os muros caíram. A 7ª trombeta, eles gritaram. E esse grito fez com que os muros caíssem. E quem que sobreviveu? Raabe. Quem era Raabe? Uma prostituta. Quem representa Raabe e Jericó? Apocalipse 17 descreve uma prostituta montada sobre uma besta, com escarlata e púrpura, cheia de joias preciosas, com um copo de abominações e o sangue dos santos na sua mão. Raabe representa o povo de Babilônia que escapa da destruição. Jericó é um símbolo de Roma. Mas nem todos em Roma, em Jericó, são destruídos. Raabe representa Edom, Moabe e os filhos dos chefes de Amon, de Daniel 11, verso 41, que escapam da destruição. Agora, o que faz derrubar a cidade? O que faz com que Babilônia caia? O grito. Que grito é esse? O alto clamor. O grito é um símbolo do alto clamor. Mas também é um símbolo do clamor da meia-noite. Que é o mesmo, a meia-noite. Que é o clamor que as virgens deram. Eis que vem o noivo. O clamor da meia-noite foi proclamado no verão de 1844. Pela primeira vez. E qual era o clamor da meia-noite? Que o noivo envia, mas qual foi a mensagem que foi proclamada no verão de 1844? Veja, eu mostro para vocês. Apocalipse 14. Exatamente, a mensagem de Samuel Snow. Qual foi a mensagem que ele proclamou? Ela está correta, mas... Exatamente. Mas qual foi o resultado desse entendimento? Eles proclamaram uma mensagem depois que eles entenderam a correta aplicação? Em Apocalipse 14. Verso 8. E outro anjo seguiu dizendo, que outro anjo é esse? O segundo anjo. A segunda mensagem angélica. Foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. E o que a mensagem diz? Caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber o vinho da ira de sua fornicação. O Espírito de Profecia nos diz que ela começa a ser proclamada no verão de 1844. Mas ela não para de ser proclamada e continua a ser proclamada até os nossos dias. Então Jericó é um símbolo perfeito no Antigo Testamento do juízo que nós vemos caindo sobre Roma no Novo Testamento.
E por que 7? Por que foi na 7ª vez que a 7ª trombeta começou a soar? O que nós temos aqui? Algo adicional. Foi na última vez, no final da 7ª vez, no final dos 2.520 anos, que acabaram em 1844, que a 7ª trombeta começa a soar. Por isso eles tinham que rodear a cidade 7 vezes, representando os 2.520 anos. Então, o alvo das trombetas, isso é muito importante, isso é o fundamento, o princípio para a gente entender as 7 trombetas. O alvo das trombetas é Roma. O juízo é reservado para Roma. Roma pagã, em todas as suas fases, Roma pagã, Roma papal e Roma moderna. Ok? O tempo em que as trombetas soam necessariamente tem que ser entre essa data e essa data. Porque a 7ª trombeta ela começa a soar a partir daqui. A 7ª trombeta é a única que soa a partir dessa data. Todas as outras têm que estar dentro dessa data. Aqui. E qual que é a importância de nós estudarmos isso? Porque é a voz de Deus, a voz de Cristo. Ela nos leva ao santuário. Não nos leva ao santuário. Nós não falamos do santuário aqui. Primeiro compartimento, segundo, terceiro, 22 de outubro, juízo investigativo, tudo aquilo. Nos leva às igrejas, às mensagens das igrejas. Nos leva ao estudo bíblico, estudo da Bíblia, entendimento das doutrinas bíblicas e as veredas antigas. A forma que os nossos pais entendiam todos esses conceitos. É por isso que Deus nos chama às veredas antigas, com um som de trombeta. Agora, se isso não mudar a nossa vida, se esse estudo não soar como alta voz, anunciando e revelando o nosso pecado e a nossa transgressão, ela não está cumprindo o propósito. Ela está soando um sonido incerto. E a trombeta tem que soar um sonido certo. E essa é a introdução da nossa série de estudos que nós vamos estar trabalhando aqui nos próximos dias. Alguma pergunta? Não. A ave, ela representa a atitude literal. Ela é uma prostituta literal? Então seria tipo, porque sentiu uma Raabe representa todos aqueles que estão em Babilônia nos últimos dias e escapam das mãos do rei do norte. Em Daniel capítulo 11, verso 41. Eles escutam o alto clamor, eles protegem os mensageiros de Deus e eles são salvos pelos mensageiros de Deus. Edom, Moab e Amon. Babilônia nos últimos dias é dividida em 3. A besta, o dragão e o falso profeta. E dentro desses 3 grupos você engloba todas as religiões caídas, todos os apóstolos, os pagãos, os protestantismo apostatado, papalismo, muçulmanos, todos esses grupos, né, que estão nessa confusão que a Bíblia chama como Babilônia. Não. O alto clamor, o clamor da meia-noite foi a experiência dos mileritas. Samuel Snow, como você falou.
o alto clamor é quando isso está apontando para os nossos dias. Na verdade, ela é um paralelo do clamor da meia-noite, onde a mensagem do terceiro anjo, então, o sábado, vai ser proclamado com mais vigor e vai alcançar lugares que não alcança hoje. Que é o que a gente... O derramamento das torrentes do Espírito Santo, né? Ok. Bom, deixa eu ver se eu te ajudo. Quando eles atravessaram o Jordão, eles precisavam conquistar Jericó. Porque Jericó estava na Terra Prometida. Eles precisavam conquistar Jericó. Em Jericó nós tínhamos Raabe, que é uma prostituta que protegeu o povo, os espias. Ok? A destruição de Jericó é um símbolo, é um tipo da destruição de Babilônia nos últimos dias. Porque Babilônia também é representada como uma prostituta. A meretriz de Apocalipse 17. Então, da mesma forma que o povo de Deus... Isso é interessante, porque não foi as trombetas que destruíram a cidade, foi o grito. Grito, o alto clamor. O clamor da meia-noite. Foi ali que Jericó começa a cair. E a Bíblia nos compara como machados de batalha na mão de Deus. Deus vai usar o povo dele para destruir Babilônia. Assim como ele usou o povo dele para destruir Jericó. Tá, mas Babilônia aí não é só Roma, então. Roma, protestantismo protestantado. Exatamente. Não representa só Roma. Roma... Não representaria só Roma, mas Babilônia, que é composto da besta do dragão e do falso profeta. Mas Roma... Nós vamos ver que nesse caso aqui das trombetas, a aplicação... Porque as trombetas não caem só sobre Roma pagã, caem sobre Roma papal também. E sobre Roma moderna também. Porque a sétima trombeta é destinada a Roma moderna. A comparação só faz porque o povo de Deus precisava destruir Jericó e o povo de Deus hoje vai precisar, entre aspas, destruir Roma. Assim como foi destruída no passado. Não, nós não somos os únicos agentes que Deus vai usar para destruir Roma moderna. Somos um dos agentes. Deus usa outros agentes também. Nós vamos ver como ele usou as 6 trombetas iniciais para destruir Roma. E nós vamos identificar as 6 trombetas. Ele tem outros agentes também que vai ajudar na queda de Babilônia. Ok? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por esses momentos em que nós passamos aqui juntos estudando a Tua Palavra. Nós oramos para que a semente ela venha cair em solo fértil, para que ela possa brotar e produzir frutos para a Tua glória e para o Teu reino. 30, 60 e 100. Oramos também para que o Senhor coloque o desejo no nosso coração de tocar a trombeta no sonido certo.
de cumprirmos o papel de atalaias, daqueles que possuem um conhecimento em que o mundo está sedento, aqueles que precisam avisar das coisas que estão prestes a acontecer nessa terra, para que o sangue dessas pessoas não venham cair sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Que muitas vezes nós não sabemos e não entendemos o alto chamado que o Senhor tem para nós. Nós rogamos que o Teu Espírito nos convença, nos instrua, nos motive a realizar a Tua obra. E que amanhã possamos ter conosco aqui nossos amigos também. Outras pessoas que precisam estudar sobre o assunto e saber os eventos que estão prestes a acontecer nessa terra. Para que assim possamos fazer o trabalho preparatório. Preparando a nós mesmos, a nossa casa, a nossa família, mas também ajudando outros a se prepararem. Rogamos a Tua misericórdia e proteção durante o restante da noite. E que o Senhor desde já nos ajude na preparação para o Teu santo dia de sábado que está chegando. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.